Existe um vilarejo na Floresta Sombria do antigo Império do Leão Branco chamado Gato Preto. Ali vivem os tocados pelas sombras, mas não é dela que se trata esse conto, e sim de uma região muito mais ampla e muito mais ao sul. Um reino que tem em seu brasão os contornos brancos de um gato negro, sob um fundo igualmente negro. Um reino que pertence à triarquia dos grandes reinos felinos. A comitiva é composta por 8 pessoas. À frente se move o rei, em suas vestes o emblema de seu reino, um gato negro sobre um fundo negro, reconhecível apenas por seus contornos brancos. O rei se chama Guimael Scudelix. É um veterano de muitas lutas. Já na meia-idade, seu corpo, porém, ainda é forte e vigoroso, e por baixo de suas vestes, não tão nobres, e da loriga que o protege, possui muitas cicatrizes, feitas por bárbaros e por felinos. O povo agora é selvagem, mas que Guimael recorta, de um tempo, há 3 décadas atrás, de quando eram civilizados, e até mesmo aliados do antigo Império do Leão Branco. Um império fragmentado, e onde em uma pequena fração do extremo sudoeste, Guimael agora reina. Atrás do cavalo que conduz seu rei estão os príncipes Enzo, primogênito e herdeiro da coroa, já um homem feito, e Gabriel, que já estava próximo de abandonar a adolescência para se tornar um adulto, mas ainda tinha impaciência dos jovens, e acelerando seu cavalo, avança para perto de seu pai, pois com os príncipes andava o velho ancião Benevito, o qual se aproximava de completar um século, e mesmo com o corpo cansado, parecia ter fôlego para conversar, e por toda a viagem falou. Gabriel sempre espera que o velho logo morresse pela dura viagem, mas acostumado que era, Benevito seguia, e falava, contava suas velhas histórias e também a história de outros, ao ponto que Gabriel já pensava em desejar a própria morte, para não mais ouvir as histórias daquele velho decrépito. Além desses, haviam outros 4 na comitiva, soldados experientes da guarda de Guimael, cada qual com a responsabilidade de proteger um deles, seja contra os bandidos ou a ameaça dos felinos. Trajavam uniformes com o emblema do gato negro, sob lorigas de couro, tendo escudo de metal redondos que traziam presos a seus cavalos, e gládios em suas bainhas de couro, que traziam junto à cintura. O rei e os príncipes também tinham armas e a proteção de couro, mas suas vestes não eram diferentes das que outras pessoas do povo usavam. Todos cavalgavam cavalos de sela comum. Como pode ver, eu tive minhas aventuras quando jovem, diz o ancião, concluindo mais um relato. Isso antes de me tornar conselheiro de seu pai. Eu lhe contei quando... Por favor, pai, mande esse velho calar a boca. O jovem príncipe Gabriel pede ao rei Guimael sem preocupar-se em que Benevito ouvisse. Deixa-o em paz, o rei diz, olhando com reprovação ao filho mais novo. Por alguns momentos a viagem segue em completo silêncio. Gabriel agora cavalgando ao lado do pai. Atrás, Enzo aproxima de Benevito. O velho parece balbuciar, sua boca quase banguela, enquanto olha fixamente para o dorso do cavalo. Interrompendo seus pensamentos pela mão de Enzo, que com gentileza lhe toca o ombro. O senhor dizia? O rosto enrugado do velho se contorce em um sorriso simpático. São histórias antigas. A viagem foi longa, e eu já lhes contei quase todas as histórias. Algumas mais de uma vez, eu sei. O sorriso diminui para um tom mais lamurioso quando o velho retribui o toque gentil do príncipe em seu ombro. Não quero mais importuná-los com minhas histórias. A mim não incomoda, é sempre um prazer ouvir suas histórias. É muito gentil, príncipe Enzo, e será um grande rei um dia. Ao ouvir as palavras do velho, Gabriel olha para trás, fazendo uma careta de reprovação e desprezo. Sabe como seu pai se tornou um rei? Pergunta Benevito. Quando concluíram a construção do Forte do Oeste, o povo clamou para que meu pai se tornasse o rei e protegesse a região contra os bárbaros e contra as tribos do povo felino. Sim, mas você sabe por que clamaram justamente por seu pai? Não. O príncipe mente. E seu olhar debochado se cruza com o olhar de indignação de seu irmão, que cavalgava à frente, e não desejava ouvir novamente aquela história. Sorrindo pela oportunidade de contar sua história favorita, o velho babuja animado. E limpando a boca com a manga da túnica, tartamudeando as palavras, enquanto sua mente retorna à lembrança do passado, e quando já tinha mais de 6 décadas e meia de vida e era um dos soldados remanescentes do antigo império. Eram muitos soldados naquele dia, e entre as tropas de vários novos guerreiros estava Guimael. Seu pai
Era mais novo do que você, mas não tanto quanto seu irmão. Já o tinha visto lutar antes, mas nunca daquela forma. O confronto foi em campo aberto, havia uma centena do nosso lado e 3 vezes mais do outro. Benevito se empolgava, contando a história. E mais à frente o rei sorri. Não sabia ao certo quantos bárbaros enfrentavam naquele dia. Certamente havia mais inimigos do que aliados, mas nas palavras do Benevito, os números de adversários variavam de 2 a 10 vezes. Seu pai era jovem e belo, forte e rápido. Não temia nada. O sangue forte de gladiadores corre nas veias, assim como nas suas, jovem Enzo. O velho via muito do jovem rei no príncipe. Eram muito parecidos fisicamente, mas Enzo era mais gentil e paciente, diferente de seu pai e irmão, que tinham uma natureza mais agressiva. Benevito prosseguia com seu relato. Do lado dos bárbaros havia o líder deles. Nunca vi alguém daquele tamanho, parecia com um tipo cruel de titã, capaz de levantar um cavalo, e o vi arremessar um naquele combate. Um exagero que há tanto tempo Benevito dizia que já acreditava plenamente que acontecera. O rei não o desmentia. Tinha vantagens, alguns exageros. A batalha estava perdida. Eram muitos bárbaros e poucos do nosso lado. Eu fui ferido. Um golpe me deixou com as entranhas à mostra. E caído, eu vi a derrota se aproximando. Foi então que vi seu pai. Ele não hesitou. Avançou direto contra esse líder gigante dos bárbaros. E que luta! Que luta! Benevito divagava imaginando o combate. O bárbaro era muito mais forte que seu pai, e sem escudo para protegê-lo, seu pai se defendia como podia. Quase perdia a espada, cada vez, e trabalhava, parecia um moleque lutando contra um homem adulto. Mas era rápido. Ele fez um corte profundo na coxa do bárbaro, cortou o rosto dele e decepou uma das mãos. Aqueles selvagens não acreditavam no que estavam vendo. Seu pai fez o monstro se ajoelhar, e então o matou. Um golpe limpo, mortal, como de um gladiador da grande arena. Foi lindo. Os bárbaros nunca esqueciam daquilo. Eles fugiram. E o nosso povo também não esqueceu. Então, quando precisamos escolher um rei, eu fui o primeiro a sugerir que fosse seu pai. Isso é verdade. Pela primeira vez, o rei interrompe a narrativa e sorri para o velho. Você é um bom amigo, Benevito. Sempre pude contar com seu apoio. E sou grato por isso. É uma honra, meu rei. O velho agradece. Viajaram por mais 1 hora. Benevito parecia ter cansado de contar suas histórias, e o grupo andava em silêncio. Haviam ido ao Forte do Leste, uma visita diplomática. A situação do grande reino dos felinos, a região da Triarquia mais ao leste, não estava das mais agradáveis. Tinha um novo rei, há 5 anos. Gildo era um que não assumira sua posição por meio de herança, mas por um casamento, tirando o jovem príncipe Alandros, na época com 14 anos, do trono, e tomando seu lugar, pois havia se casado com a irmã mais velha do príncipe. De um lado, Gildo queria firmar um comprometimento com a triarquia e prometia manter os acordos entre as 3 regiões. Do outro, o jovem príncipe queria aliados para recuperar o trono, que dizia ser seu de direito. Um problema que o rei Guimael não considerava seu. Já tinha muitos problemas para se envolver nas disputas de poder de um dos reinos da triarquia. O guarda da escolta, que cavalgava mais recuado, tem a impressão de ouvir algo. Virando-se, nota tardiamente que 3 bárbaros saíam de trás da grama alta que acompanhava as voltas da estrada do rei, e avançavam em sua direção. Bárbaros! Ele diz, sua última palavra, pois antes que pudesse sacar sua espada, um golpe o atinge, derrubando-o do cavalo para que os outros bárbaros ceifassem sua vida com violência. Os bárbaros estavam praticamente nus, uma tanga de couro e espadas longas. Eram mais altos e pesados, mas não eram bárbaros puros. Eram da descendência mestiça, nascidos de estupros e contrastes que lembravam o povo dos gladiadores, loiros, de cabelo liso e olhos azuis. Mas nos atos não era diferente do que as histórias que Benevito contava a respeito dos bárbaros. E não estavam sozinhos. Da direita surgia mais 3, e da esquerda da estrada outros 2. Chegaram rápidos sua comitiva e atacavam com violência, atacando homens e cavalos. O príncipe Gabriel, assim como um dos soldados, caíra quando seus cavalos foram atingidos. Outro soldado também foi ferido e lutava para manter-se sobre seu cavalo, que arqueava assustado, enquanto o soldado golpeava o ar, para manter os bárbaros afastados. O último soldado conseguira descer ferindo um dos bárbaros, e tomando posição próximo ao príncipe Enzo, pedira que esse, seu pai, usasse os cavalos e fugisse. Mas o príncipe, assim como o rei, já tinha descido de suas montarias. Enzo correra para acudir ao irmão, e o rei já estava pisando sobre o cadáver do bárbaro que avançara contra o monarca. Proteja meus filhos! O rei grita ao soldado que indo em sua direção, e esse entendia o que era mais importante do soberano, e corre até os príncipes. Entrando em embate, fere o bárbaro,
que visava dar um golpe fatal em Gabriel. Ferido, o príncipe gritava de dor, preso embaixo do seu cavalo. Enzo ajoelhava ao seu lado, mas não tinha força para mover o animal. A sua espada! A sua espada! O velho Benevito gritava para o príncipe, lembrando que estavam em combate. E assim, Enzo entende que, enquanto cercados por bárbaros que visavam matá-los, não poderia ajudar o irmão. Sacando sua glade da bainha, confrontava um dos bárbaros que ia em sua direção. Eles passavam as voltas de Benevito, ignoravam o velho que balançava trêmulo sua própria espada no ar. Outro pequeno grupo de 3 bárbaros haviam se somado aos demais, vindos de algum lugar à frente na estrada, massacrando o soldado que caíra com seu cavalo. Um desses bárbaros também caiu, fulminado por um golpe do rei, que agora se via em confronto contra outros 2. O soldado, que ainda se mantinha sobre seu cavalo, estava cercado por 3 bárbaros. Não conseguia se aproximar pelos golpes do soldado que cortava no ar. Pegando uma pedra, um dos bárbaros arremessa, atingindo o peito do soldado e derrubando. A luta seguiria agora desmontado, afastando-se do grupo principal que ainda lutava na estrada. Os bárbaros eram mais fortes, mais rápidos, mas não tinham treinamento à vantagem dos equipamentos e proteções das quais eles usufruíam. Gabriel seguia gritando com o cavalo, prendendo seu corpo. Mas Enzo não podia ajudá-lo, não ainda, e com um golpe certeiro dá o fim ao bárbaro que confrontava. Outros já o ferira pelo flanco, e o terceiro o teria matado com um golpe pelas costas, não fosse a intervenção de Benevito, que perdeu a espada, atravessado a perfurar no ombro desse bárbaro, que se contorcia tentando inutilmente tirar a arma, enquanto sua vida se esvaía através do sangue que banhava seu corpo. O outro soldado já havia eliminado seu bárbaro, e agora se unia ao príncipe contra o que restava a enfrentá-los. Esse bárbaro não teve chances, e em poucos segundos já jazia morto. Os olhos deles se voltavam agora para o rei. Enfrentavam um grupo de 5 bárbaros, pois aqueles 3 que havia cercado o último soldado, tendo matado esse, voltaram sua atenção ao rei. Pedro e Noel acabaram de derrubar um deles, mas eram muitos, e vários golpes já haviam atingido o rei, que também feriram ao menos mais um desses bárbaros. Apoiado por interjeições de "Arrei! Ih!", Benevito incitava seu cavalo na direção dos bárbaros, que lutavam contra o rei. E vendo que atrás do cavaleiro vinha o soldado remanescente e o príncipe Enzo, os bárbaros recuam, e dando as costas a eles, correm para o sul. O rei esboça a intenção de persegui-los, chegando a abrir um novo talho nas costas de um dos bárbaros, em fuga. Mas por fim os deixa partir. Meu pai está bem? A preocupação do príncipe é genuína. Seu pai estava banhado de sangue, certamente com muitos ferimentos. Sim, vá ajudar seu irmão. Ordena e faz um gesto para que o soldado o acompanhe nisso. Benevito olha preocupado para o rei, e vendo os bárbaros já a longa distância, desce sua montaria para atender a Agmael, o qual estava visivelmente ferido. Muitos golpes no peito, na barriga e principalmente nas costas. O rei respirava com dificuldade e Benevito pediu a ele que se deitasse, para que melhor pudesse ver a gravidade daqueles ferimentos. Limpando-os com água, confirmava suas maiores preocupações. Não foi fácil para Enzo e o soldado arrastarem o cavalo para libertar Gabriel. O jovem príncipe ainda gritava de dor e não conseguia se mexer. Deixando o irmão sob os cuidados do soldado, Enzo correra de volta ao pai. Mas o olhar triste de Benevito anunciava que agora não havia o que pudesse fazer para salvar o rei. O sangramento lhe retirara a consciência e a chance do príncipe de trocar algumas últimas palavras com seu pai. Temos que nos apressar. Apenas no Forte do Oeste teremos alguma chance de salvar seu irmão, diz o soldado, que após examinar o príncipe ferido, constatara que este havia sofrido sérios danos à coluna. Sabia também que havia pouca chance de salvá-lo, mas se alguém podia, seria algum dos curandeiros da fortaleza. Levando o jovem príncipe ferido e o cadáver de seu pai, o príncipe Enzo não se preocupou com o destino dos cadáveres dos outros soldados, que haviam morrido lealmente para defendê-los. Mas sem que fosse perguntado, prometera ao soldado que restara, que ao chegarem na fortaleza, este poderia retornar com mais soldados para recuperar os corpos. E lhes dar um funeral decente. Agora tinham pressa, e por toda a viagem Gabriel gritava de dor, ampliada pelos sacolejados cavalos. Chegavam ao Forte do Oeste, e quando o avistaram, Benevito, ofegante pelo esforço, fizera sinal para que seguisse. Ele iria mais atrás, levando o corpo sem vida do rei e um outro cavalo, que sobrevivera ao confronto com os bárbaros. Na fortaleza, recebiam com tristeza a notícia da morte de seu líder, e apesar dos esforços, não havia nada que pudessem fazer pelo jovem príncipe. E durante a noite, Enzo perdera seu irmão. Na manhã seguinte, enquanto permanecia sentado velando sozinho os corpos de seu pai e de seu irmão, sentia falta de sua mãe, a qual havia adoecido e morrido 2 anos antes. Pensava sobre os místicos que existiam no reino. Alguns eram capazes de produzir poções de cura para ferimentos e algumas doenças,
mas o conhecimento deles era em geral limitado. Nenhuma poção salvara a vida de sua mãe. Seu pai não apreciava magia e reclamava que poções de cura tinham gosto e cheiro de sangue. Essas ervas que colocam não tiram o cheiro e o gosto de sangue que tem nesses frascos, dizia o rei, agora falecido. Um servo adentra os aposentos para anunciar outra morte. O velho Benevito havia exigido muito na viagem. A luta, a corrida para salvar o príncipe, nada daquilo era esforço fácil a alguém quase centenário. Em pouco tempo estaria morto. O príncipe Enzo foi então visitar Benevito em seus aposentos. Os curandeiros já o haviam desenganado. E Enzo, que não pudera ter a sua última conversa com o pai, decidira que aproveitaria a chance de ter uma última troca de palavras com Benevito, que mesmo estando próximo do fim mantinha a lucidez, apesar da avançada idade. Olá, príncipe. Veio se despedir desse velho imprestável. O velho dizia com um sorriso banguela. Sabia que sua hora chegara e via a tristeza nos olhos do príncipe, que sempre fora gentil para com ele e suas senilidades. O senhor pode ser tudo, menos imprestável. Eu vi que salvaram minha vida naquela estrada. Salvei, não foi? Mas o desgraçado levou minha espada. Lhe darei uma nova, promete o príncipe. E o que o moribundo faria com uma espada? Não, não preciso mais de espadas. E aquela tinha uma história. Sempre tem uma história? Teria uma para me contar agora? O príncipe pergunta, sabendo que a grande alegria daquele velho era contar seus feitos e de outros. Uma história? Sim, talvez alguma que tenha esquecido de me contar. Acho que já lhe contei todas, e várias vezes. Eu sei. Sei que fingia que não, que mentia para me agradar. Eu nunca mentiria para o senhor. Veja, está mentindo novamente. Não vai me respeitar, nem meu lito em morte, garoto. Os dois riem. Você não é mais um garoto há muito tempo. Eu vi como lutou. Você será um grande rei. Na verdade, você já é o rei. Lamento que não poderei ver sua coração. O príncipe Enzo abaixa a cabeça. Lembrar-se de que agora se tornaria responsável por todo o reino era também lembrar-se da recente morte de seu pai e de seu irmão. Irei vingá-los, juro. Há uma história. O velho disse como se não prestasse atenção ao juramento. O velho disse como se não prestasse atenção ao juramento do príncipe. Nunca lhe contei, porque nela reside minha maior vergonha. Esse tipo de história quer me contar agora? Indaga o príncipe com um sorriso amarelo. Cale-se! Você pode ser o rei agora, mas eu estou às portas da morte e preciso me confessar. Que seja para você que sempre foi gentil comigo. As palavras do velho sensibilizam o príncipe, que decide calar e ouvir. Eu era um adolescente na época, mais novo que seu irmão, e pela primeira vez me entregaram uma espada nas mãos. A cidade do oeste estava sob ataque. Os olhos cansados do velho se movem a algum ponto distante no espaço e no tempo, se vendo como era quando jovem, cheio de energia e disposição. Estava sob os muros e tinha uma vista clara da Ponte dos Magos, a ponte que sobre o largo canal ligava o Império do Leão Branco ao Império da Magia. Seus vizinhos estavam há algum tempo sob ataque de hordas de bárbaros, e um grande exército desses agora vinha em direção ao Império do Leão Branco. Números intermináveis tentavam transpor a ponte até os portões da cidade. Os bárbaros eram velozes, mas não usavam armaduras. Apenas longas espadas, machados curtos e armas de duas mãos. E escudos de madeira para se defender da chuva de flecha e da tropa que os enfrentava nos portões. Era terrível os sons do combate, os gritos dos feridos e os berros de guerra dos invasores. Os números não deram chance para as forças que defendiam a cidade. O portão foi violado, e a horda de bárbaros invadia a cidade do oeste, espalhando terror à população, que tentava fugir desesperada. Vendo a derrota, o comandante da cidade convocou todos os soldados, entre eles o jovem Benevito, para que lutassem até o fim, e ordenou às artilharias que destruíssem a ponte. Rochas foram lançadas, e pouco a pouco a ponte foi se fragmentando, até que uma fenda se abrisse, impedindo que mais bárbaros avançassem, mas não detendo o fim da cidade. O comandante morreria naquele dia, junto com os que lutaram a seu lado. A cidade foi perdida, mas deram a vida para que o Império fosse salvo. As tropas bárbaras não conseguiriam transpor a ponte partida. Nem os bárbaros que passaram teriam como voltar. Benevito não morreu como os outros soldados. Ele não foi para seu posto. Ele fugiu. Foi para sua casa e havia invadido.
Sua mãe e irmã gritavam por ajuda, imploravam por alguma piedade, enquanto agora eram violadas pelos bárbaros malcheirosos. Benevito tinha uma espada em mãos, podia tê-la salvo, mas não o fez. Eram muitos, maiores que ele. Mais vinham, e a cidade estava em chamas. E então ele deu as costas àquelas pobres mulheres e correu. Deixou sua espada cair. Se ouvisse que uma espada o mataria. E ele correu, apenas correu, ao máximo que pôde. E assim sobreviveu. Nada glorioso, diz com lágrimas nos olhos ao fim de seu relato. Enzo gostaria de consolar o amigo, dizer que ele fizera o que pudera, mas fora desonrado e covarde. Isso não era aceitável para alguém do povo dos gladiadores, um povo forjado da coragem. É, eu sei. Benevito diz vendo a decepção nos olhos de Enzo. Mesmo que ele se olhando para os próprios pés, evitasse encarar o velho amigo. Eu fui um covarde. Eu não defendi aqueles que amei. Eles morreram de forma horrível. Eu devia ter morrido naquele dia, lutando, sendo o guerreiro que esperavam que eu fosse. Mas eu fui fraco, fui covarde. Não pude. Eu queria lutar, mas eu não queria morrer. Eu era jovem, tão jovem. Esperei a morte desde então. E ela demorou tanto para chegar. Eu nunca contei essa história para ninguém. Um longo silêncio se faz. Não havia nada mais para ser dito, e Enzo não era capaz de dar a Benevito o perdão que ele desejava. E após algum longo tempo, o velho disse: Seu pai estava orgulhoso de você. Você foi corajoso, como um verdadeiro rei deve ser. Você fez o que pôde para proteger as pessoas que amava. E não foi suficiente, pensava Enzo. Ele lança um olhar caridoso para o velho amigo, se ergue e então beija a testa de Benevito. Um carinhoso beijo de despedida. E deixando sozinho, sai do quarto. Após os funerais, por ordem do príncipe, que logo seria coroado rei, o soldado que com ele estava e sobrevivera ao ataque dos bárbaros foi chamado até onde estava o rei. Nos muros do Forte Oeste, Enzo olhava distante para a imensa estátua do Titã que vigiava a fronteira com o antigo Império da Magia. Me chamou, majestade, disse o soldado. Qual é seu nome, soldado? Dominicus. A partir de agora é meu capitão. Sim, senhor. Responde rapidamente e surpreso com a promoção inesperada. Reúne um grupo com nossos melhores guerreiros. Vamos atrás daqueles bárbaros e os traremos para fazer justiça a seus crimes. O soldado, agora capitão, se curva respeitoso e então sai, deixando o novo rei com seus pensamentos. O olhar novamente distante para a gigantesca estátua branca de um titã, que permanece eternamente virada, imóvel, para os lados montanhosos do antigo Império da Magia.